Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre quantas ações ter em carteira, né? Porque muitas vezes quando você está começando a investir, você se depara com aquela questão da diversificação. Quando eu comecei a investir, eu vi um curso de uma corretora e que praticamente só vi besteira ali. Mas no momento eu não sabia ainda, né? Eu ainda não tinha encontrado o Velho Invest, eu ainda não tinha lido o Investidor Inteligente, que por sorte já tinha um em casa, e um pouco tempo depois que eu vi esse curso da corretora, eu li o Investidor Inteligente, e aí foi onde eu encontrei o Velho Invest e comecei a me desenvolver e de fato entender como funcionam os investimentos e como ser um investidor que de fato está fazendo o melhor para o seu dinheiro. Então, o que eu aprendi naquele curso, né? Basicamente foi que eu devia diversificar em setores, que faz algum sentido talvez. E aí, partindo disso, eu defini que eu ia querer ter 20 empresas diferentes de setores diferentes. Então eu fui entrando em cada setor, setores que pareciam interessantes, e fui escolhendo algumas empresas assim, com um mínimo de conhecimento. Assim, eu realmente não sabia o que eu estava fazendo. E com isso, eu acabei comprando 20 empresas no mesmo dia, 5% cada uma na carteira. E isso aí foi o meu primeiro grande erro nos investimentos, né? Por quê? Porque, primeiro passo, não tem como você estar com 20 melhores oportunidades ao mesmo tempo. Isso não faz o menor sentido, né? Na Bolsa de Valores, em um determinado mês, você vai encontrar uma excelente oportunidade, duas. Não vai ter 20 empresas extremamente interessantes ao mesmo tempo. Pode até acontecer quando a bolsa está caindo demais mesmo. Mas sempre dentro de uma grande queda da bolsa, vai ter algumas empresas que vão estar mais interessantes ainda. Então, nunca você vai comprar mais do que 3 empresas num mês, né? Às vezes você vai comprar uma única empresa ao longo de um ano inteiro, porque é essa empresa que está mais barata no momento. Então, primeiro ponto é que não faz sentido você pré-definir uma quantidade de ações para começar a sua carteira, né? Porque não vai ter a determinada quantidade de ações que você pré-definiu como excelentes oportunidades de investimento naquele momento. O segundo ponto é que você começa a investir agora e já quer ter 20 empresas na sua carteira, você não conhece a fundo 20 empresas, eu duvido. Você não sabe avaliar direito essas 20 empresas. Então, uma grande questão da quantidade de ações que você vai ter na sua carteira e que você pode ter em sua carteira é quantas ações você consegue entender, quantas ações você consegue acompanhar, quantas ações você consegue perceber se está num bom preço, né? Porque se você não sabe se a empresa está cara ou barata, se a empresa é boa ou não, se a empresa está melhorando ou piorando, por que você vai comprar aquela ação, né? Só para diversificar, diversificação pela diversificação, né? Quando você faz isso, você está assinando que você não sabe o que você está fazendo. Então, alguns investidores até dizem que a diversificação ela é algo para quem não sabe o que está fazendo. E em alguns momentos isso é verdade. É claro que eu não acredito que isso é verdade por definição, mas muitos investidores se utilizam da diversificação meio que para se proteger da própria ignorância, sabe? Então, será que faz sentido? Será que não é melhor você buscar conhecimento e ir pisando aos pouquinhos até você ir adquirindo confiança e adquirindo conhecimento para realmente tomar decisões de investimento coerentes e que te permitam dormir tranquilo todas as noites? Mas também não vamos fugir do assunto, né? Quantas ações a gente deveria ter em carteira, né? Imagina um grande empresário, né, que ele é acionista majoritário de uma empresa listada em bolsa. O Itaú, por exemplo. Aquele cara lá, ele basicamente só tem uma ação em carteira. Ele só tem a própria empresa em carteira. E muitas pessoas, um dono de um restaurante, um dono de uma franquia, por exemplo, ele só tem aquela empresa em carteira, né? O Facebook, por exemplo. O Mark só tem o Facebook, por exemplo. É claro que todos esses grandes investidores ou grandes empresários, eles podem ter algumas outras participações em outras empresas, mas de fato a grande parte do patrimônio dessas pessoas
está focada naquela empresa. Então, é claro que eu não acho que isso deveria acontecer para você, sendo um investidor de fora, mas isso é só um alerta para mostrar que diversificação não é tudo, por exemplo. Tem muitas pessoas competentes que têm apenas uma empresa em carteira, normalmente essas pessoas elas são da direção da empresa, que estão super bem com isso. Mas você sendo um investidor individual, minoritário, com certeza também não é por esse caminho. Do outro lado, você ter 20, 30 empresas na sua carteira já cheira como sendo uma pulverização, né? Você colocar um miudinho de capital em cada empresa. Talvez não faça tanto sentido você ter um pedacinho de dinheiro em cada empresa. Então imagina você tem uma carteira totalmente fragmentada em que cada empresa representa só um pedacinho. Então você vai ter um monte de empresa, cada uma vai contribuir com só um pedacinho de ganho ou de perda, de tal maneira que você tem basicamente um índice, né? Você não vai nem se dar muito bem, nem se dar muito mal. Seus investimentos vão ficar ali no meio termo, né? Então quando você beira a pulverização, o que acontece é que você acaba virando um fundo de índice, onde é muito provável que os seus retornos acabem sendo os retornos médios assim do mercado, né? Você acaba virando o próprio mercado quando você tem diversas empresas em sua carteira. E aí, se você quer ter um retorno igual ao do mercado, é mais fácil você comprar um fundo de índice do próprio mercado, um ETF. E aí você vai ter esse retorno. Se você está buscando investimento em valor, você quer se aproveitar das discrepâncias entre o preço e o valor das ações, você provavelmente quer um retorno superior. Então você vai buscar por empresas onde você tem uma vantagem competitiva de entender aquela empresa e você vai comprar por menos do que vale e aí você vai ter um retorno superior ao do mercado de ações no longo prazo. E outra questão bastante relevante é que imagina que você tenha que se preocupar com 30 empresas, né? Imagina isso, você ter que declarar aquelas 30 empresas no imposto de renda, os dividendos daquelas 30 empresas no imposto de renda, se preocupar com o longo prazo daquelas empresas, ler a demonstração de resultados daquelas 30 empresas todo ano, né? Acaba ficando desgastante. E, claro, se você tem muito dinheiro e você vai trabalhar com isso, talvez faça sentido. Mas se você quer um pouco mais de liberdade nos seus investimentos, precisa ter tanta empresa em sua carteira? Não precisa ter tanta empresa em sua carteira. E às vezes isso nem vai te gerar um retorno interessante, porque você vai lá ter 1% em uma determinada empresa, o que é praticamente irrelevante para sua carteira. Você vai despender horas e horas para conseguir entender aquela empresa, estudar e tal, para ter um retorno muito pequeno. Então, se você realmente acredita nas suas participações, você vai acabar tendo fatias maiores dos seus investimentos naquelas determinadas empresas, de tal maneira que aquele empenho que você fez em estudar a empresa, ele seja remunerado, né? Porque isso também é um custo dos seus investimentos, o seu custo intelectual. Então, você precisa de uma exposição adequada para remunerar também esse gasto que você teve para estudar aquela empresa. Sendo assim, você tem que buscar um meio termo de quantas empresas você vai ter em sua carteira. Tem muitas pessoas que ficam confortáveis com 10 empresas, com 15 empresas. Tem muitas pessoas também que ficam confortáveis apenas com 5 empresas. Então, o que eu diria para você? Busque ficar entre 5 e 15 empresas, mais ou menos, na sua carteira. É claro que isso não deve ser uma regrinha para você ter pré-definida, mas tente ficar mais ou menos nesse intervalo, que provavelmente você vai estar num intervalo interessante de quantidade de ações na sua carteira, de tal maneira que você não tenha uma extrema concentração, mas você também não tenha uma pulverização. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre a pessoa que está começando a investir, tanto aquela pessoa que tem pouco capital, tanto aquela pessoa que tem muito capital. Então vamos supor que você tem pouco capital. Ou você vai começar com aportes mensais, né, ao longo do tempo, ou que você vai entrar, por exemplo, com 10 mil reais na Bolsa de Valores. Com 10 mil reais na Bolsa de Valores, faz sentido você ter 10 empresas? Não faz sentido você ter 10 empresas. Faz sentido você ter uma, duas, três no máximo, no máximo, no máximo, no máximo. Porque, tudo bem, são 10 mil reais, mas imagina R$1.000 em cada empresa. Sabe? Isso não é o que vai te gerar retorno.
Então, é mais interessante você estudar a fundo 2 empresas e investir R$ 5.000 em cada uma delas. De tal maneira que você vai ter mais ações de cada empresa, você vai receber mais dividendos daquelas empresas, vai dar para você sentir melhor os investimentos que você fez nessas empresas e também você vai acabar estudando melhor essas empresas, entendendo elas mais a fundo, de tal maneira que você vai entender melhor quando elas estão subvalorizadas ou supervalorizadas, e você vai tomar decisões mais conscientes de investimentos. Caso contrário, você vai acabar escolhendo 10 empresas aleatoriamente, fazendo análises mínimas, e os seus investimentos não vão ter os melhores resultados, e também isso não vai ser o mais interessante para o seu desenvolvimento como investidor. Agora vamos falar do caso daquele investidor que vai começar agora e que vai entrar com uma grande quantia. Por exemplo, um investidor que vai começar com R$ 1 milhão de reais. Bom, primeiro passo, esse investidor ele não vai entrar com todo o dinheiro de uma vez na bolsa de valores. É como se ele estivesse entrando numa escada rolante. Ele tem que fazer a transição entre a velocidade que ele está e a velocidade da escada rolante. Tem que ocorrer uma adaptação entre o dinheiro que estava numa renda fixa e o dinheiro que vai para a renda variável. Então esse dinheiro ele vai começar a entrar aos poucos. Então, como o dinheiro vai entrar aos poucos, e eu já disse anteriormente que as oportunidades da Bolsa de Valores, elas acontecem intercaladamente, ou seja, esse mês tem uma ação que está mais barata, daqui 3 meses vai ter uma outra ação que vai estar mais interessante. Então, essa diversificação, ela vai acontecer com o tempo. O investidor, ele entra com uma quantidade de capital, então ele está com 1 milhão, ele vai pegar 30 mil, vai comprar tal empresa. Aí daqui a alguns tempo, vai pegar mais 40 mil, comprar outra empresa. E aí ele vai montando a sua carteira, de tal maneira que a diversificação ela vai ocorrendo e ele não tem que se preocupar em definir, eu quero ter tantas empresas de começo, porque isso não é o que vai te gerar bons retornos nos seus investimentos. Então, se você é um investidor que está com uma grande quantidade de capital e está pensando em começar a investir na Bolsa de Valores, vai com calma, você tem bastante a perder, né? Você não é aquela pessoa que está entrando com um pouquinho de dinheiro que com 2 meses de trabalho você recoloca todo aquele dinheiro. Então vai com calma, investe aos poucos e compra poucas empresas por vez e pouco capital até que você se ambiente e consiga assim aumentar os seus aportes para eles terem uma maior proporção na sua carteira e também ao longo do tempo dar uma diversificada nas suas ações. Tudo bem? Um forte abraço e bons aportes!